O feudalismo, ele é um sistema econômico, é um sistema político, é um sistema social que ele é típico da Idade Média, né? Algumas características do feudalismo, elas vão perdurar até muito depois da Idade Média, né? Por exemplo, na Revolução Francesa, a França ainda apresentava, às vésperas ali da Revolução Francesa, a França ainda apresentava camponeses submetidos à servidão. A Rússia, por exemplo, foi muito tardia, né? Ela vai abolir a servidão no final do século XIX apenas. E quais são o que vai originar o feudalismo, né? Há uma grande crise escravagista no Império Romano, né? O imperador Otávio Augusto, com a Pax Romana, ele diminui as conquistas, diminui as guerras de conquista, né? Então, uma diminuição do número de prisioneiros de guerra acontece. Se você guerreia, você tem prisioneiros de guerra. Esses prisioneiros de guerra vão ser escravizados. Parando as guerras, você perde mão de obra escravizada. Então, essa tática do Otávio Augusto de fortalecer as fronteiras, diminuiu o número de escravizados e ajudou a gerar uma crise econômica. As invasões dos povos germânicos vai ser outro fator para a consolidação do feudalismo. O povo ele vai ficar muito inseguro, né? As cidades vão se tornar lugares muito perigosos. Então, com isso vai acontecer o chamado êxodo para as zonas rurais, né? Há um processo de ruralização da Europa. A população vai se sentir muito insegura, porque as cidades estão acontecendo muitas invasões, é um lugar mais protegido para se viver. Então eles vão para essas terras desses grandes proprietários rurais para poder trabalhar para eles e vão ser muito explorados, né, por conta desse fator. Então, ganha poder no feudalismo os grandes proprietários de terras, né? Eles vão explorar os trabalhadores no sistema de servidão, uma exploração muito brutal, né? E quais vão ser as características feudais? O feudalismo ele vai pegar tanto costumes romanos quanto costumes dos povos germânicos, né? Costumes romanos, primeiramente. O colonato. O colonato é quando o trabalhador rural ele é protegido pelo senhor da terra. Porém, essa proteção ela sai muito cara para o trabalhador rural, porque ele vai ter que fornecer a maior parte do que ele produz com o trabalho dele para esse senhor de terras. Então, um trabalho compulsório, extremamente explorado. Esse vai ser uma característica que havia em Roma, que vai perdurar no feudalismo, que é as relações do colonato. Outra grande característica que vai haver no feudalismo, na Idade Média e é costume romano, principalmente vai ser o cristianismo, né? Da Igreja Católica Apostólica Romana. O cristianismo ele vai ser a alma da Idade Média, né? Os costumes dos povos germânicos que influenciaram a organização do feudalismo vai ser o direito consuetudinário e o comitatus. O comitatus são relações de honra e lealdade entre guerreiros e seus líderes. Então vamos supor que teve uma guerra e o líder guerreiro ele conquistou muitas riquezas nessa batalha, nessa vitória.
teve os seus espólios ali da batalha, mas ele não quis ficar com tudo para ele. Não porque ele era bonzinho, né? Não necessariamente. Mas ele decide dividir tudo com os guerreiros. Ele é o líder e ele divide a riqueza da batalha com todos os guerreiros que lutaram com ele. Esse é o costume dos povos germânicos que perdurou na Europa Ocidental no feudalismo da Idade Média. E por que ele fazia isso? Se ele divide as riquezas com os guerreiros depois da batalha, isso gera nos guerreiros uma honra, uma lealdade, um respeito para com o seu líder. E o líder ele precisa de guerreiros que são leais a ele, né? Então, é por conta disso o comitatus. Agora, o que é o direito consuetudinário? O direito consuetudinário, ele representa a perda das leis escritas. Assim como os povos germânicos eles não tinham essa tradição de leis escritas, na Idade Média também não vai ter essa tradição, né? Perde-se o direito a leis escritas. E a lei, então, ela vai ser baseada na oralidade. É uma tradição oral, passada através de geração em geração, são os costumes, são os hábitos, né? É o cotidiano, que é ditado principalmente aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que você tem que fazer, aquilo que você não tem que fazer pela igreja. Né? Ela vai ser o tribunal da Idade Média e ela vai ser totalmente parcial. Né? Ela não vai dar aos acusados uma defesa justa, né? O direito deles se defenderem. E como eles iam se defender se não havia leis escritas para poder protegê-los da tirania, da justiça católica, entre aspas, né? Então, o direito consuetudinário ele é uma característica dos povos germânicos, né? Que eram politeístas, mas depois vão se cristianizar, digamos assim. A gente vai ver o contexto, né? Bom, os povos germânicos eles eram amonetários, ou seja, eles não possuíam moedas. Então, isso vai influenciar muito as relações feudais também, porque o feudalismo ele não é marcado por comércio com moedas. O comércio ele vai se dar a partir de trocas entre produtos, né? É a chamada economia in natura, a economia natural. Né? Eu te dou um pouco de farinha e você me dá um pouco de maçã. Né? É o chamado escambo. Né? E a Europa também ela estava encurralada em si. Né? Ela não estava fazendo comércio com outros povos e ela produzia aquilo que ela precisava ali mesmo. Então, é muito difícil para a Europa conseguir metais para cunhar moedas e cunhar moedas de uma outra maneira, com um material menos nobre, poderia ser problema para pirataria, entre aspas, falsificação dessa moeda, que geraria um problema econômico, né? Então, o melhor foi o escambo mesmo naquela época. Mas vai haver uma estagnação econômica e a gente vai ver também. Bom, a sociedade feudal. Como era a formação da sociedade no feudalismo? A sociedade é uma sociedade estamental, que significa que ela é dividida em estamentos, ou seja, é dividida em classes sociais. Então, a sociedade é hierarquizada. A hierarquia, ela simboliza
diferenças sociais, desigualdades sociais, mais oportunidades para alguns, menos oportunidades para outros. E lembra a pirâmide social, né? Poucos mais ricos acima e a base que sustenta a economia mesmo fica embaixo, desvalorizada, né? Essa questão vai ser muito presente na Idade Média. Bom, então a classe social mais privilegiada, mais poderosa de todas não vai ser a nobreza, né? A classe mais poderosa, sem sombra de dúvidas, vai ser o clero, né? E o clero, quem é o clero? São os membros da Igreja Católica. Eles que são os poderosos da Idade Média. Não são os nobres, não são os cavaleiros. Não. São os membros da igreja. E ela vai ser a mais poderosa instituição da Idade Média. A igreja, ela era considerada a grande senhora feudal, né? Senhor feudal é o dono do feudo, é o dono da terra. E a igreja era considerada a grande senhora feudal porque ela tinha vastas porções de terra, havia um bispos senhores feudais. Então, a igreja tem muita terra como sua propriedade, faz dela também a mais poderosa instituição que a Idade Média já presenciou. Então, o clero, ele vai ser dividido em alto clero e baixo clero. O alto clero, literalmente, aqueles que estão nos cargos de comando, que têm origem nobre na família, né? O baixo clero são mais populares, né? Mais das camadas populares. Vão ser padres, vão ser monges, vão ser freiras. Bom, são das camadas populares, o baixo clero, ok. Mas, mesmo sendo baixo clero das camadas populares, eles ainda são clero. Eles ainda são a classe social mais poderosa da Idade Média. Bom, o clero ele também vai se dividir em clero secular e clero regular. O clero secular é aquele que está em contato direto com o povo. Então, por exemplo, um membro da igreja do alto clero pode ser do clero secular, assim como um membro da igreja do baixo clero pode ser também do clero secular, contanto que eles estejam em contato direto com o povo, como um padre dando um sermão, por exemplo. Ele está em contato com o povo, ele é do clero secular. Agora, o clero regular, eles não estão em contato com o povo, eles estão isolados, eles estão em reclusão. Vão ser os monges nos mosteiros, vão ser os abades nas abadias, que vão buscar levar uma vida de pobreza, uma vida de castidade, uma vida de jejum, uma vida de penitência, uma vida talvez de caridade, né? Uma vida de meditação, uma vida de oração. Portanto, vão ser talvez menos gananciosos, não que eles não tenham seus preconceitos, os seus problemas, mas eles vão ser os estudiosos, geralmente, mas eles vão ser talvez menos gananciosos do que o clero secular, que está mais propenso a ganância de poder e a distorção da moral, digamos assim. Bom, aqui tem uma foto do clero. Dá para perceber que essa foto do clero são membros do alto clero, né? Membros
do alto poder e pode ter algum aqui do baixo clero, talvez esse da direita, porém parece-me um clero secular, né? Um clero que está em contato direto com o povo. E ele está fazendo um mudra, que é o mudra da bênção, esse de vermelho, que é um ato como se ele estivesse abençoando as pessoas. Que chega a ser muito irônico, né? E até hipócrita, digamos assim. Bom, a segunda classe mais poderosa, abaixo da igreja, então, está a nobreza, né? Então, a nobreza, ela tem como figura mais poderosa da nobreza é o senhor feudal, é o dono da terra, né? Então, a nobreza, ela tinha a função de proteger militarmente o feudo. Eles eram os militares, eles eram a força de segurança do feudo. Então, os cavaleiros, eles vão ser da nobreza. Os servos, eles não são dignos de protegerem militarmente o feudo. Eles vão trabalhar no campo, né? Então, os cavaleiros vão ser da nobreza, vai ter a cavalaria, né? Eles vão ter sua cavalaria. Bom, vamos supor que um nobre pai de 2 filhos homens, não, tem uma filha mulher mais velha e 2 filhos homens depois. Esse pai falece. Sua herança vai ser dividida igualmente entre os filhos? Não. É a mulher que vai ficar sem nada? Também, a mulher não vai ter direito a herança nenhuma. Por mais que ela seja a filha mais velha, isso não importa, ela é mulher. Então vai sobrar para os 2 filhos. Não. Apenas o filho homem mais velho tem direito à herança. O outro filho homem mais novo não vai ter direito a nada. Então essa era a cultura do feudalismo. Então você pensa assim, mas vamos pensar que eu sou o filho homem que não ficou com herança nenhuma porque meu irmão mais velho ficou com tudo. O que eu vou fazer agora? Eu sou um nobre. Como que eu vou manter a nobreza sem nada? Eu tenho que ter alguma posse? O que eu vou fazer? Então esses nobres que não tinham herança, esses nobres, eles conquistavam o seu dinheiro através de batalhas, né? Então, o que eles faziam? Eles batalhavam com outros senhores feudais, né? Batalhavam com outros nobres para pegar a terra desses nobres, para pegar a terra desses senhores feudais. E também participavam de cruzadas, que vamos ver depois em outro vídeo, sobre a Guerra Santa, entre aspas, né? E para ter algum lucro, para ter alguma riqueza, para compensar essa perda dessa herança, né? Então, essa era a cultura da nobreza, né? Bom, falei sobre a sociedade feudal, falei sobre clero, nobreza, mas abaixo da nobreza, antes dos servos, vai ter uma classe mais privilegiada que os servos e menos privilegiada que a nobreza, que vão ser os chamados vilões. Sim, vilões. Porque eles eram ruins? Por isso que eles ficaram conhecidos como vilões? Não, não tem nada a ver com vilão de maldade. O nome deles não tem relação a isso. O que eram os vilões, né? O gatinho tá miando aqui. Eu já volto.
Bom, os vilões, eles... Qual era a diferença dos servos e dos vilões, né? Os vilões, eles também foram aqueles que fugiram das cidades e foram para a zona rural procurar abrigo, para trabalhar para os grandes proprietários de terras. Mas qual a diferença deles? A diferença é que os vilões possuíam pequenas propriedades de terras. E quando eles chegaram para esses grandes proprietários de terras para trabalhar para eles, eles doaram as suas poucas terras para o senhor feudal. E assim eles puderam se tornar trabalhadores livres. Porque o servo não era livre, ele era um prisioneiro daquela terra, ele não podia sair dali, ele não tinha essa liberdade. O trabalhador livre, o vilão, ele podia. E ele podia ter liberdade até, se ele não quisesse trabalhar no campo, de ser um artesão, né? E as obrigações para com o campo não eram tão rígidas quanto as do servo, né? Então, essa é a diferença dos vilões e dos servos, né? Bom, antes de falar dos servos, eu queria falar sobre a concepção de trabalho na época do feudalismo. Bom, a palavra trabalho, ela vem da palavra tripalium. A palavra tripalium, ela não significa, mas ela representa um instrumento, né? É um instrumento para imobilizar o corpo humano, para que esse corpo humano preso receba punições, receba tortura, né? Essa palavra tripalium, em latim, que originou a palavra trabalho. Então, eu vou colocar a imagem aqui. Essa é a imagem do tripalium. Tem um tronco reto e outros troncos em formato de X, para que os braços e as pernas sejam presas, para imobilizar a pessoa para que ela sofra as punições, né? E o que isso representa? Representa que o trabalho ele não era bem visto. Quem trabalhava não era considerado uma pessoa digna, né? Era considerado algo menor, né? Então mas você pensava assim, mas os nobres, eles não eram os militares, eles não eram os cavaleiros, eles também não tinham o trabalho de proteger o feudo, eles protegiam o feudo de invasores, de saqueadores, ladrões. Isso também era um trabalho e era trabalhoso? Não. Mas os nobres, eles falavam que eles não viam o que eles faziam como trabalho. Para eles era uma missão muito nobre, eles serem cavaleiros era uma missão sagrada. Mas o trabalho em si mesmo, isso não era algo digno. Essa concepção de pejoração, né, do trabalho foi para rebaixar mais ainda o servo, os camponeses explorados, né? Bom, tem uma expressão que é conhecida até hoje em dia, que é essa pessoa tem sangue azul. Quer dizer que a pessoa tem uma origem nobre. E essa expressão ela vem do feudalismo, da época feudal, da Idade Média. E por quê, né? Então, a nobreza, ela teria uma pele muito clara, muito branca. E assim, conseguia-se ver as veias dessa pessoa branca. E as veias azuis dariam a impressão de sangue azul,
sangue nobre, né? Ok, havia brancos, né? Havia muitos brancos que eram servos. Porém, a população branca servil, por trabalhar todos os dias, de sol a sol, nas plantações, a pele deles não era tão branca quanto a pele branca da nobreza. Então, por isso teve a origem da expressão sangue azul, né? Vem daí. Bom, na pirâmide social, né, na base, estão os servos, aqueles que sustentam a pirâmide social, aqueles que são desvalorizados porque estão na base, mas eles sustentam praticamente tudo ali, né? Então, vão ser os servos. A economia medieval, ela dependia dos servos, né? E os servos, eles não eram livres, como eu disse, eles não podiam se mudar, eles eram prisioneiros da terra dos grandes proprietários. E os servos, por que eles não fugiam de lá, né? Bom, na Europa, a situação de feudos, ela estava em toda a Europa. De que adiantava, se eu fosse um servo, eu fugir de um feudo para outro se eu vou ser tratado da mesma maneira exploratória? E pior, se eu for fugir de um feudo para outro, eu tenho perigos de morrer por povos invasores, pessoas muito perigosas que tem aí nesses caminhos de um feudo para outro feudo. E as florestas, que são terras comunais, que eu vou falar aqui, eles não têm direito de morar nessas terras que são terras de ninguém. Eles não têm direito de utilizar essas terras. Então, vai ser um problema. Eles vão preferir, mesmo sendo brutalmente explorados, a proteção e a segurança do feudo do que a liberdade. Bom, nessa imagem aqui, nota-se um castelo medieval e servos camponeses trabalhando na terra. Nota-se que as técnicas agrícolas são pouco desenvolvidas, né? São rudimentares, o que prejudica o desenvolvimento da agricultura, o que prejudica o auxílio no trabalho desse camponês, né? Bom, deixa eu fechar essa cortina aqui, que eu acho que a luz está muito forte. Há uma denominação para essas classes sociais que vale ressaltar, né? O clero era chamado, eles eram chamados de oratores, né? Lembra orar, né? Aqueles que oram, mas lembra também oral, oralidade, né? Daquele que fala, daquele que se comunica, daquele que domina a comunicação e aliena também, né? E manipula e ameaça, enfim. Os oratores eram, então, o clero. Já a nobreza, eles eram chamados de bellatores. Bellatores. Só para ficar mais fácil de guardar, lembrar de belo, né? Pois eles se consideravam nobres, mas não necessariamente fazer essa relação de uma forma que é o que realmente era, né? Enfim. Mas ajuda a lembrar. E os servos eram os laboratores. Laboratores de labor, de labuta, de trabalho. Né? Que eles eram a força laborial. Né? Então, servos laboratores, nobreza bellatores e clero oratores. Né? Bom, na Europa,
feudal, há de se entender, então, como era a constituição de um feudo, né? De forma mais minuciosa ali, né? Então, o feudo, ele é o pedaço de terra, né? Que é a unidade básica de produção. O tamanho do feudo, ele vai variar, né? Ele pode ser do tamanho de uma fazenda, mas ele pode ser também do tamanho de um país. Grande parte de Portugal, por exemplo, foi um feudo, né? Chamado de Condado Portucalense. Quando eu for falar sobre Idade Moderna mais para frente, esse processo de Portugal, eu falo mais profundamente. Bom, então, estima-se aproximadamente, né, que houveram cerca de 60 feudos na Europa Ocidental, né? Então, o feudo ele vai se dividir em muitas partes, né? E eu vou colocar uma imagem depois, mas eu vou falar primeiro, para não ficar confuso, e quero que imaginem, né? Às vezes a imagem é boa, fica mais didático, mas eu quero que imaginem primeiro, para ficar mais nítido na mente. Então, o feudo vai ter muitas partes, cada parte é sua parte, enfim. O que isso quer dizer? No feudo vai ter o chamado manso senhorial. Esse pedaço de terra chamado manso senhorial, ele é apenas do senhor feudal. Nossa, mas o feudo inteiro já não é todo do senhor feudal? Por que essa parte tem que falar que é do senhor feudal também? Ok, tudo é do senhor feudal. Mas o manso senhorial, esse pedaço de terra, tudo que o servo, tudo que o camponês produzir no manso senhorial é apenas do senhor feudal. E o senhor feudal, pensem bem, vamos supor que 5 dias na semana o servo tem que trabalhar no manso senhorial. Ele é obrigado a trabalhar no manso senhorial. Ele não vai receber absolutamente nada por isso. Tudo que ele trabalhar na terra e tudo que ele produzir nessa terra do manso senhorial é todo do senhor feudal. E ele não vai receber nada por trabalhar nessa terra. É muita exploração, né? Então, além do manso senhorial, havia o manso servil. Não, manso senhorial lembra senhor, né? Senhorial, senhor feudal. Manso servil, servo. O manso servil, ele é a propriedade do senhor feudal que ele doou, ele deu essas terras para os servos terem a sua subsistência, sobreviverem, né? No entanto, vamos supor assim que ele tem que trabalhar então o servo 5 dias no manso senhorial, ele não ganha nada por isso, ele só é obrigado, e sobra 2 dias na semana para ele trabalhar na sua terrinha, que é uma mísera terrinha, né, que já não dá para plantar quase nada direito. E já não tem recurso, né, não tem tempo. E esses 2 dias que sobra para ele trabalhar na terrinha dele, metade do que ele produzir lá vai para o senhor feudal. Já não bastava ele não ganhar nada para trabalhar no manso senhorial, agora tudo que ele trabalha no próprio manso, que é no manso servil, o servo tem que dar 50% para o senhor feudal. Muita exploração, né, gente? Então, outra coisa, outro ambiente que vai ter no feudo vai ser o castelo. Bom, o castelo, ele é onde mora o senhor feudal e seus familiares
e seus serviçais, né? Então, diferente do que muitos pensam, o castelo medieval ele não é marcado por luxo, grandiosidade, suntuosidade. Não. Geralmente os castelos medievais eram muito escuros, os móveis rústicos demais. A Nina latindo. Bom, os móveis rústicos demais. Peraí. Um ambiente lúgubre, né? E, bom, esse castelo, ele geralmente tinha apenas 2 ou 3 banheiros. E banheiro não como a gente conhece, o saneamento básico, o tratamento de esgoto que a gente tem, eles não tinham lá, né? Então vou colocar uma foto aqui de como funcionava no castelo, né? E esse homem embaixo que tinha que limpar tudo, né? Para os pobres, para os camponeses era pior ainda, porque eles não tinham essa questão de eles faziam num caixote ali com um buraco, era uma casinha, e não era tão alto assim, porque eles não moravam em castelos, né? Não tinha essa altura, essa distância para utilizar o banheiro. E eles, enfim, tinham que limpar os dejetos depois. É um processo muito sem higiene e causava muitas doenças por essa falta de higiene, por essa falta de tratamento, de saneamento básico e tratamento do, né? Enfim, é complicado. E os castelos medievais eles tinham apenas 2 ou 3 banheiros. E o castelo, geralmente, ele vai estar isolado do feudo, né? Ou seja, o feudo não vai ter uma muralha protegendo o feudo, não. Vai ter uma muralha apenas protegendo o castelo, que é onde o senhor feudal mora. Então, geralmente o castelo ele vai ser protegido, seja por uma muralha, vou ver se eu encontro uma foto para colocar aqui, seja por uma. Se tiver uma colina no feudo, ele pode ser construído no alto dessa colina para ficar mais protegido esse castelo. Ou pode ser construído num fosso d'água, né? Aqui uma foto de um castelo num fosso d'água. E nesse caso haverá presença de pontes elevadiças, né? Que vão ser pontes que sobem e descem conforme a necessidade. Bom, na Baixa Idade Média, porque primeiro a Alta Idade Média e depois a Baixa Idade Média. Na Baixa Idade Média, a muralha do castelo ela vai se expandir com o feudo, né, para o feudo, mas essa característica é muito latente, né, da proteção apenas mais ali nos castelos. O que mais vai ter no feudo? Vai ter o moinho, que é um moinho comunitário, mas obviamente é comunitário, mas os servos vão ser obrigados a pagar taxas. E esse moinho, o que ele faz? Ele moe o trigo para que se transforme em farinha. Farinha que vai ser utilizada para fazer o pão, né? E vai haver o forno, também um forno comunitário para assar esse pão. E vai haver um celeiro também. Esse celeiro, ele é utilizado no feudalismo, foi utilizado para armazenar a colheita, né, das plantações. Então, outra coisa que vai ter vai ser o poço. Haviam muitos poços na Idade Média para retirar água, né? Então, vou ver se eu coloco aqui também a foto de um poço medieval. E o que eu tô esquecendo, né? O que tá faltando aqui nesse feudo? Vocês conseguem adivinhar, gente? Que é uma coisa que eu não falei que tem que estar aqui?
não havia feudo sem igreja, né? Todo feudo vai ter uma igreja, porque precisa de uma igreja para amedrontar a população, controlar a população pelo medo, enriquecer as custas da população, né? Eu vou explicar como isso vai se dar posteriormente, né? Tô falando do sistema feudal, mas eu vou falar mais a fundo em outro vídeo sobre a igreja. Enfim. Bom, essa é a formação do feudo, né? Haviam as chamadas terras comunais de uso comum a todos. Essas terras comunais eram terras de ninguém. Não é a igreja que vai possuir essas terras, não é o senhor feudal que vai possuir essas terras. São terras que estão em volta do feudo. Terras comunais vão ser consideradas bosques, campos, riachos, lagos, montanhas. Então, essas terras comunais, os servos, eles podem ir nessas terras, podem irem nessas terras comunais, eles podem ir, né? Para pegar madeira, né? Para pegar frutas, raízes silvestres, se eles encontrarem, né? Porém, naquelas terras comunais, os servos não podem caçar animais para se alimentar, para esporte. Porque caçar animais nas terras comunais é um privilégio apenas da nobreza. Os servos não são dignos de caçarem animais nas terras comunais. Então, aqui eu vou colocar uma foto de um estilo de feudo, né? O castelo, protegido por uma muralha, ele está mais ao alto, né? Em volta dele há campos para plantação, né? Tem um pedaço à direita de terra não aproveitada. Acima na imagem há um bosque que representa um pedaço dessas terras comunais. Perto ali do castelo à esquerda há um pomar. Perto desse pomar há um moinho, onde é feita farinha. À direita do moinho, um forno. Uma casa de ferreiro. A casa do pároco, uma igreja. Um celeiro, né? Mas abaixo ali tem um brejo. Tem um pasto comum. Então, esse é um estilo, né? Um estilo. Aqui o castelo está como casa senhorial, né? Como eu disse, então, o feudo ele não vai ter uma muralha que proteja ele. Mas o que vai delimitar os limites de um feudo, então? Vai ser algum ascendente geográfico, né? Os aspectos geográficos das terras comunais. Uma montanha, um rio, vai ser o que vai delimitar o limite, até onde vai esse feudo, né? Então, a economia no feudalismo. A economia no feudalismo, ela é agrícola, né? Ou seja, ela depende das plantações para a sua subsistência, para a sua sobrevivência. Então, ela é também autossuficiente, ou seja, ela é independente. Ela produz aquilo que ela precisa, ela não precisa de ninguém, de comércio com ninguém para sobreviver. Ela, no feudo, ela produz o que precisa. Ela é autossuficiente. Porém, há no feudalismo uma baixa produtividade, né? O que isso significa? Não há uma produção de excedente, ou seja, tudo que plantamos
nos alimentamos disso. Não sobra nada para vender e utilizar no comércio. A gente comeu tudo que a gente plantou, não sobrou nada para vender para outros povos e lucrar com isso. Não sobrou alimento. O comércio, então, ele não se desenvolve. O comércio, ele paralisa. Então, vamos pegar ali, por exemplo, a pré-história. No período neolítico, ali na idade da pedra polida, ali no período do neolítico, eles se sedentarizaram, fixaram em um local e começaram a desenvolver a agricultura. Com esse desenvolvimento, com o passar dos tempos, eles conseguem, né, o desenvolvimento das cerâmicas para armazenar os alimentos, e eles conseguem produzir mais do que eles vão conseguir se alimentar. O que eles fazem com essa produção que sobra? Vende para outros povos. Começa o comércio, começa o lucro. Isso não vai e vai começar a desenvolver as grandes civilizações na antiguidade. Isso não vai acontecer no feudalismo. O comércio ele paralisa. Então, as técnicas de produção agrícola elas são muito pouco desenvolvidas, são rudimentares. Não vai ter uma divisão social do trabalho complexa, né? E a Europa nessa época, ela não era um local seguro. Era um local muito perigoso. Não valia a pena você tentar sair do feudo para tentar vender os seus produtos, né? Era muito perigoso. Então isso não acontecia. Haviam muitos invasores, saqueadores, e a criminalidade, a violência, esse perigo que era a Europa na época, também se dava pelo fato, a criminalidade ela se relaciona com a falta de políticas públicas para a população que começa a tomar caminhos que quebram com a moralidade, com os valores, por conta dessas problemáticas sociais também. É um círculo vicioso, né? Bom, o avanço islâmico, né? O domínio dos muçulmanos cada vez maior, né? Os muçulmanos eles dominavam o mar Mediterrâneo, que é o mar entre a Europa e a África. Faz a Europa ficar isolada em si. A Europa fica encurralada, o mar está inundado de muçulmanos. Como nós, europeus, vamos sair daqui com os nossos navios? Como vamos sair daqui para fazer comércio com outros povos? Não temos para onde sair, não temos como desenvolver comércio com outros povos. O avanço islâmico vai ser um fator chave para entender essa estagnação e essa paralisação comercial e econômica na Europa, né? Uma economia amonetária, uma economia sem moedas, né? Como eu havia dito. Aqui, nessa imagem, mostra a simplicidade, né, da economia europeia, do feudalismo, né? Bom, um fator interessante a se aprofundar também no feudalismo são as relações servis de produção, ou seja, as relações entre senhor feudal e os servos. Então, qual era a obrigação do senhor feudal, né? O senhor feudal ele tinha que proteger o servo, né? E ele tinha que disponibilizar condições para que o servo sobrevivesse apenas, né? Dava o direito ao servo de utilizar o manso servil, que são as terras dos servos, só que em troca desse manso servil, o servo ele tinha que pagar uma série de obrigações. Então, quais eram as obrigações dos servos? Eu vou contar uma história. Antes eu vou beber uma água, peraí.
Vamos supor aqui uma história fictícia que faz relação com a realidade feudal, né? Então vamos pensar na história de um servo chamado Frederico, né? Vamos pensar aqui em outro personagem chamado Amis, o cobrador de impostos, né? Não vou falar que era exatamente assim, mas é para entender como funcionava os impostos, as taxas, né, as obrigações dos servos na época feudal. Tá? Então vamos lá. Frederico está em casa, é seu único dia de folga. Não é o dia de folga dele, uma pequena parte do dia, que é a folguinha dele na semana inteira. Então vamos lá, ele tá lá no seu período e bate ali. Frederico! Aí ele vê que é a Miss, o cobrador de impostos. Vem cobrar a corveia, Frederico. Já chegou a hora. Você chegou aqui nesse feudo. Agora precisa entender como as coisas funcionam, Frederico. E eu vim aqui para lhe mostrar quais são as suas obrigações. Ok. Frederico vai ouvir as suas obrigações. Bom, vamos supor que Frederico finge que ele chegou agora, mas ele não. Ele estava ali há muito tempo. Ele sabia muito bem como as coisas aconteciam, mas eu vou falar de uma forma que o cobrador de impostos ainda tem que explicar a ele como as coisas funcionam, para vocês entenderem como funciona, senão, e para eu conseguir explicar. Frederico, como você sabe, a corveia você tem que pagar em trabalho. É um trabalho compulsório? É um trabalho obrigatório. É de 3 a 5 dias na semana, mas, Frederico, você vai pagar 5 dias na semana. E você vai trabalhar por 5 dias durante boa parte do dia no manso senhorial, que é o manso do senhor feudal. Frederico, você não vai ganhar absolutamente nada. Tudo que você produzir nessa terra do senhor feudal durante esses 5 dias é totalmente do senhor feudal. E você não ganhará nada com isso. É a obrigação. Você precisa pagar a corveia, Frederico. Ok. Frederico passou os próximos 5 dias se matando de trabalhar na terra do senhor feudal e não ganhou nada com isso. Chegou os 2 dias na semana que ele tinha para ele. E esses 2 dias que ele tinha não eram dias de folga, não. É os poucos dias que ele tinha para trabalhar na sua terra. E ele achava que só esses 2 dias não ia dar tempo na semana para trabalhar a terra. Ele já não tinha recursos, ele já não tinha ajuda, e ele tinha que trabalhar na sua terra. E ele passa esses 2 dias trabalhando o máximo que ele consegue no manso servil. E depois de um tempo, trabalhando, né? Ele tem a sua colheita. Antes de abrir a porta, Frederico estava muito preocupado. Frederico pensava: esse pedaço de terra é tão pequeno e eu quase não tive tempo para trabalhar a terra de uma maneira que eu pudesse aproveitar totalmente essa terra. E a plantação veio pouca. Eu acredito que eu não vou sobreviver só com essa plantação. Eu tenho muita coisa a pagar.
E mesmo que eu não tivesse coisas a pagar, essa plantação já seria difícil para eu conseguir sobreviver. Acho que não vai dar. E ele pensando que não ia dar, o cobrador Amis: Frederico! O Frederico abre a porta. Eu vim cobrar a talha, Frederico. Como você sabe, a talha é 50%, a metade de tudo aquilo que você produziu no manso servil. Vai tudo para o senhor feudal. E Frederico, que se achava que a plantação dele não tinha dado para nada, quase. Metade, ficar com apenas metade ia ser pior ainda. Era mais desesperador ainda. E quando as coisas não poderiam piorar, o feudalismo mostra que poderiam sim. E vai o cobrador de impostos Amis bater na porta dele. Frederico! Frederico! Como você sabe, hoje é o dia da cobrança, eu vim cobrar o tostão de Pedro. Como você sabe, Frederico, tostão de Pedro é o dízimo que você tem que pagar à igreja. Você sabe que você é obrigado a pagar o dízimo? Você não quer ir pro inferno, não é, Frederico? Quem não paga o dízimo vai pro inferno. E se você também não achar certo pagar o dízimo, se você acha que é demais, se você não concorda com a igreja, talvez o diabo esteja dentro de você, Frederico. E para sua salvação, faremos a bondade de purificar a sua alma na fogueira. O que você acha, Frederico? Ah, você já tá com dinheiro do dízimo aí? Ah, muito obrigada, Frederico. Lógico que eles não iam falar muito obrigada, né? Então, Frederico pagou o dízimo, que não era barato para ele, né? Deixava a população cada vez mais pobre. Problemas que existem até hoje em dia, né? Se for pensar. A exploração do dízimo em alguns lugares por alguns líderes religiosos manipuladores, né, ainda existe. Bom, Frederico, então, com medo de mais algum cobrador de impostos chegar na casa dele, bom, ele vai com a sua colheita pro moinho. E ele chegando no moinho, ele tem que pagar uma taxa para utilizar o moinho. E ele precisa daquele moinho, ele precisa moer o trigo dele para fazer farinha. Sem farinha, como que ele vai fazer um pão para ele comer? Né? Então, ele chega com isso aqui de trigo. E como ele tem que pagar uma taxa, lá não tem moeda, ele chega com isso aqui de trigo, sai com isso aqui de farinha. Porque uma taxa ele tem que pagar, então ele dá um pouco da produção dele, não é? Isso aqui de trigo, isso aqui de farinha. Mas não só de farinha vive um servo, ele vai ter que ir no forno do senhor feudal também para assar esses pães. Bom, se ele quer utilizar o forno, ele também vai ter que pagar. As taxas para utilizar o moinho e o forno são chamadas de banalidades e são obrigações dos servos. E ele chega no forno, ele tinha isso aqui de trigo, sai com isso aqui de farinha. Ele chega no forno com isso aqui de farinha e volta com isso aqui de pão. É assim que funcionava, né? Então, vamos supor que o pai de Frederico era aquele que havia ganhado as terras do senhor feudal. Então as terras eram do pai dele, mesmo ele morando lá. Porque recentemente o pai de Frederico havia falecido. Só que Frederico
ele era o filho homem mais velho? Então ele era herdeiro do pai dele? Não, isso só funcionava com nobres. Sim, ele era herdeiro do pai dele, ele era o filho homem mais velho. Porém, para ele ser herdeiro do pai dele e continuar com as terras servis, ele tem que pagar uma taxa. E o cobrador Amis? Frederico, seu pai morreu ou não morreu? Não vim aqui desejar os meus pêsames. Eu vim aqui cobrar a mão morta. Frederico, se você quiser continuar com a casa que vocês moram, já que quem recebeu essas terras foi o seu pai, para você ser herdeiro dessas terras, você vai ter que pagar a mão morta. Frederico já não tinha mais de onde tirar dinheiro, entre aspas, para pagar esse cobrador de impostos. Mas ele teve que dar um jeito, né? Porque se ele não desse, o que será que acontecia com ele, né? Então, Frederico, ele era viúvo. Frederico tinha 7 filhos. A vida então não era fácil, porque ele tinha que trabalhar para ele, para os filhos. Os filhos até ajudavam a trabalhar a terra, mas ficava muito difícil sobreviver. Mal ele conseguiria sobreviver sozinho, quanto mais com tantos filhos. Ele já perdeu até filhos para a fome. Para falar a verdade, não eram só 7. Mas Frederico amava muito seus filhos. E assim, Frederico, a Miss aqui de novo. Feliz em me ver, Frederico? Feliz por cumprir as suas obrigações como servo? Frederico! Frederico abre a porta. Como você sabe, hoje é dia de receber a captação. Como você sabe, a obrigação da captação é pagar por cabeça. Paga-se por membro de família. Já que você tem 7 filhos, você e os 7 filhos, você vai ter que pagar a captação em 8 vezes, Frederico. Frederico já não sabia mais como sobreviver. Sentia vontades suicidas de fugir da situação em que se encontrava. Mas por uma força maior interna, pagou tudo o que devia, mesmo não tendo nada. É o paradoxo da Idade Média. Então, quando ele achava que não tinha mais como aquele Amis, cobrador de impostos, aparecer na casa dele, Frederico, que não aguentava mais ouvir o próprio nome. Não que eles tinham que passar de casa em casa cobrando, né? Eles tinham que pagar, mas enfim. Esse Amis era muito irritante e ele chamava Frederico. Bom, Frederico, eu tenho uma ótima notícia para te dar. 3 nobres vão se casar hoje, Frederico. Hoje é um dia de festa. 3 nobres se casando. Bom, eu não vim aqui para te convidar para casamento, não vim aqui para te convidar para banquete nenhum, Frederico. Lógico que você também não é digno de entrar nesses recintos com pessoas tão nobres e dignas. Não é por isso, Frederico, mas como você sabe, é obrigação de todo servo ajudar a pagar o casamento dos nobres. Todo servo, quando um nobre vai se casar, tem que ajudar a pagar o casamento. E Frederico, como eu disse, por coincidência, que alegria, Frederico, 3 nobres vão se casar hoje. Você vai ter que pagar em triplo. Todo mundo vai ter que pagar, Frederico. Não é nada pessoal, não é? É somente sua obrigação. Sem nós, você não teria nem essa terra que você tem. Sem nós, você não teria nada. Sem nós, você já estaria até morto, Frederico. Frederico,
passando por tanta humilhação, passando por tanta miséria, passando por tanta pobreza, passando por tanta atrocidade. Frederico, no entanto, estava feliz. Ele estava feliz porque ele ia se casar. Bom, era uma jovem menina de seus 12 anos de idade, digamos assim. E o dote era bom, o dote dessa menina? Bom, a menina, ele achava que... A menina, ele ficou sabendo que estava horrorizada de ter que casar com ele. E, bom, mulher... Ele pensa, eu vou fazer ela gostar de mim, né? Eu vou fazer ela gostar de mim e, bom, ela não vai ter como escolher com quem casar mesmo, quem vai escolher o pai dela. Acredito que ela não tem como escapar dessa, então o que eu tenho que fazer como com essa mulher é aceitar e fazer ela gostar de mim, né? Apesar de eu não ser obrigada a fazer ela gostar de mim, é ela que tem que cumprir com as obrigações dela de esposa. Frederico estava mostrando a sua face machista que os homens carregavam naquela época, sejam nobres, sejam servos. Bom, mas ele estava feliz. Ele iria se casar. Frederico ia se casar com Bovena, uma jovem menina. Frederico se casa com Bovena. Ele estava muito ansioso para a noite de núpcias. Ela estava aterrorizada. Mas Bovena, ao chegar em casa, ao pensar que ia ficar a sós com seu marido, Frederico, Frederico! Amis? O cobrador de impostos? Você aqui? Frederico, como você sabe, uma das obrigações dos servos é chamada primae noctis, do latim primeira noite. Ou seja, Frederico, a primeira noite, a noite de núpcias, é direito do senhor feudal. O senhor feudal tem direito a desposar a noiva que ele quiser. Mas a minha mulher e eu somos meros servos. Meros servos, Amis. O que o senhor feudal vai querer com uma simples serva? Ah, não se preocupe, Frederico, não se preocupe. O senhor feudal tem o sádico prazer de desvirginar mulheres jovens. Ele não vai se preocupar com o seu sangue ruim, não é, Frederico? Bovena estava assustadíssima. Ela estava se preparando para Frederico. Ela não estava preparada para o senhor feudal. E ela tinha muito mais medo do senhor feudal do que de Frederico. Ela não estava preparada. Que mulher está preparada para ser estuprada? Que mulher está preparada para ser assediada? Né? Ainda mais com a idade que possuíam. Né? E assim Frederico fica devastado. Né? Essa é a vida de um servo. Né? A Bovena, ela ia ser uma camponesa também, ela ia trabalhar na terra, igual o Frederico trabalha. Ela ia sofrer tanto quanto ele. Então, a história do Frederico também é a história da Bovena, do dia a dia da Bovena. E é uma vida muito sofrida, como vocês podem ver. Bom, a política no feudalismo. Uma política feudal muito importante
característica ali do feudalismo vai ser chamado de suzerania e vassalagem. A política feudal, suzerania e vassalagem, ela tem como característica a política feudal, em primeiro lugar, a descentralização do poder, né? Só para dar um contexto. Centralização, um apenas no centro do poder, concentrando todos os poderes para si. Descentralização é o poder espalhado. O poder sobre várias pessoas. É várias pessoas comandando o poder. Não é um apenas. Então, é mão de dezenas de senhores feudais no poder, né? Poder espalhado, descentralizado, sem um centro. Então, o suzerano, ele vai ser o senhor feudal, né? Vamos ver aqui quem que é suzerano e quem que é vassalo. Bom, o suzerano, ele é o senhor feudal que vai pegar um pedaço de terra e vai doar para um nobre, né? Então, ele tem um feudo, ele pega um pedacinho do feudo dele, uma terra que ele não está utilizando, e dá para um nobre. Esse nobre, que vai receber a terra, ele é chamado de vassalo, né? Então, o vassalo é aquele que recebe a terra do suzerano. Atenção! Todo vassalo é um nobre. O senhor feudal não pode doar um pedaço de terra. Nesse caso, o suzerano não dá para um vassalo que não seja nobre. Porque não é um pedacinho de terra qualquer. Esse vassalo que recebe a terra do senhor feudal, esse nobre que recebe a terra do senhor feudal, ele, com a sua própria terra, ele vai fazer o próprio feudo. Esse vassalo, ele vai se transformar num senhor feudal. Então, como que vai funcionar? Bom, quando se doa um feudo, o nome dessa doação é chamado benefício, né, no feudalismo. E os suzeranos, por que eles saem dando terra para nobres? Porque assim, esses nobres, esses vassalos, eles vão dever favores para o senhor feudal. Então, quais eram as obrigações dos vassalos, né? Desses nobres que agora, que receberam a terra, eram senhores feudais. O vassalo, ele é obrigado a ajudar o seu suzerano com apoio militar em caso de guerra do suzerano. Ele tem que ser leal ao seu suzerano. Precisando de uma guerra, ele está ali. Em caso de crise financeira do seu suzerano, o vassalo, quando necessário, ele precisa fornecer apoio econômico também. Então, isso vai ser muito importante. Mas não só o vassalo que recebeu a terra tem obrigações. Porque o suzerano, o senhor feudal, ele também... Eu vou falar suzerano e vassalo, porque agora os dois são senhores feudais. Então, o suzerano, ele também tem obrigações para com seu vassalo. Bom, o suzerano, ele deve proteger o seu vassalo, dar segurança ao seu vassalo, e quando necessário, se esse vassalo for para a guerra, o suzerano deve cuidar da mulher e dos filhos do seu vassalo. Bom, esses vínculos, eles são vínculos entre nobres, né? O vassalo, então, vai ser sempre um nobre. Então, vamos supor, aqui eu vou colocar uma foto, tá? Para ficar mais didático, para poder entender como funciona. O suzerano, então, é o suzerano Ricardo, em vermelho.
todo esse círculo vermelho e que está dentro do círculo vermelho, de primeira era do Ricardo. Só que o Ricardo, ele estava precisando de apoio militar, ele estava precisando de apoio financeiro, ele estava precisando de pessoas leais a ele. Ele falou assim, eu vou fazer esse sacrifício, eu vou doar uma parte da minha terra para um nobre, para eu ter um vassalo. Então essa parte em azul é a parte que ele deu para o seu vassalo, e tudo que está dentro do azul é a parte que ele deu para o seu vassalo, o vassalo Bentley. Então, Bentley é vassalo de Ricardo. Mas o vassalo Bentley, que agora era um senhor feudal, tinha sua própria terra, ele gostou dessa ideia de ter um vassalo, de ter um apoio militar e um apoio econômico, caso precisasse. Então, o Bentley, ele fala assim, dessa terra que o suzerano Ricardo me deu, eu vou dar um pedacinho dessa terra para o nobre Dalibor. O nobre Dalibor, ele é uma pessoa confiável. E essa parte em roxo aqui vai ser a terra dele. E o Bentley, vou ser o suzerano de Dalibor. E eu tenho o meu suzerano. Eu, Bentley, sou vassalo e suzerano ao mesmo tempo. Eu, Bentley, sou vassalo de Ricardo, mas suzerano de Dalibor. Mas Dalibor, ele deve lealdade a mim, Bentley, e não a Ricardo. Então, um vassalo, ele poderia ser suzerano também, né? E agora Dalibor, ele era um senhor feudal também. Ele poderia ser suzerano se ele também quisesse dar um pedaço das terras dele. E assim sucessivamente. Tá bom? Bom. Havia uma cerimônia de oficialização dos laços entre suzerano e vassalo. Uma cerimônia para oficializar essa doação de terras. Essa cerimônia era chamada de homenagem, né? Então, nessa cerimônia, o vassalo, como aqui na imagem, o vassalo ele vai se ajoelhar para o suzerano. Ele vai colocar suas mãos entre as mãos do suzerano. Ele vai proferir palavras para o suzerano de submissão, de honra, de lealdade, de respeito. E no final, eles vão fazer um ato para selar essa união, para selar essa relação de lealdade, essa relação de confiança. E esse ato que vai selar essa relação, que vai oficializar os laços entre suzerano e vassalo, vai oficializar essa doação de terras, esse ato vai ser o beijo na boca dos dois, né? Eles vão dar um beijo na boca, como nessa outra imagem aqui. Mas o beijo na boca entre suzerano e vassalo era algo muito sério, né? Era algo realmente um símbolo de lealdade, né? Um símbolo de submissão do vassalo ao seu suzerano e muito importante na cerimônia, né? Era o ato final. Bom, a cultura do feudalismo, né? Em outros vídeos sobre Idade Média, eu vou falar mais profundamente sobre cultura. Aqui é algo mais... é só uma observação. O que eu quero dizer com isso? Quem vai influenciar a cultura na Idade Média vai ser a igreja. Ela é a grande influenciadora. Ela não vai só influenciar a cultura, ela vai impor a cultura. Então, a religião,
a cultura, a educação, os costumes, o modo de vida, as crenças. É controle da igreja sobre a população. Ela domina a população, é ela que escolhe o que a pessoa tem que acreditar, é ela que escolhe o que é certo, o que é errado, o que a pessoa tem que aprender, como a pessoa tem que agir. Ela tem um monopólio da cultura popular, da cultura das massas. Ela tem um monopólio, ou seja, ela tem um domínio sobre isso. A igreja, como eu disse, ela é a grande senhora feudal. Haviam muitos bispos que eram senhores feudais. Ela tinha grandíssimas porções de terra, né? Então, ela vai dominar a cultura na Idade Média. Sem mais. É ela que domina, né? Então, como que eram tratadas, né, as mulheres na política do feudalismo, né? Bom, as mulheres, elas... Vamos supor que uma mulher engravida, né? Uma mulher engravida, e essa mulher era preferível para ela ter um filho, homem, que não fosse saudável, do que ter uma filha saudável. Porque um filho homem, um bebê menino sem saúde, eles podem tentar cuidar da saúde do bebê. Mas um bebê menina, isso não dava para consertar. Na concepção da época, tá? Então, a mulher, então, ela já nascia. A mulher, ela nascia com essa culpa de ser mulher. Já era jogada essa culpa nela e ela já ficava com essa culpa de ter nascido mulher, porque ela carrega a culpa de ser o incômodo da família, porque ela realmente era o incômodo da família, né? Então, era um problema quando a menina nascia, porque o pai já tinha que começar a juntar dinheiro pro dote da menina. O dote dela quando ela ia se casar, né? Então, imagina para a família dos pobres, né, dos servos, ter que juntar dote para dar para quando a filha fosse casar, sendo que eles não têm nem como sobreviver direito com toda a situação que a gente viu, né? Então, geralmente, as mulheres, elas eram ignoradas pelos homens da família, né? Eles não costumavam, né, demonstrar afetividade, carinho e respeito para com as mulheres. Eles fingiam que elas não existiam, né? Era uma frieza muito grande cultural dos homens para com as mulheres na família, né? E se a filha ficasse doente, por exemplo, se fosse uma criança, uma menina que ficasse doente, eles não iam se importar tanto em arrumar remédios para curar essa menina. E, por exemplo, se fosse um menino que ficasse doente, nossa, eles iam fazer de tudo para curar esse menino. Agora, se fosse uma menina que ficasse doente, será que se ela morresse não ia ser melhor pra gente? Bom, muitos pensavam dessa forma, né? Então, a mulher, ela não tinha direito à educação. Que educação que ela tinha que ter? Educação da igreja, educação da casa, educação dos filhos. No caso das servas, educação do trabalho no campo também, né? Então, muito problemático, né? Então, a mulher, vamos supor que ela chegou aí nos 12 anos de idade. 12 anos de idade já? Essa já pode casar, já pode ter filhos, já pode cuidar da casa. 12 anos, né? O jurista Henry Bracton, no século XIII, ele falava, né, que a menina menstruou, ela já podia ter filhos, casar e cuidar da casa. Então vamos supor, e muitos pensavam assim, né, baseavam-se nisso. Então vamos supor que a
A menina, ela com 8 anos de idade, desce a primeira menstruação dela. 8 anos de idade. Que bênção! É um sinal divino de que essa menina já tá pronta para ser mãe. Já tá pronta para casar. Já tá pronta para cuidar da casa. Então, gente, sinceramente, olha a situação, né? Se a mulher fosse camponesa, como eu havia dito na história do Frederico, ela tinha que cuidar da casa, tinha que cuidar dos filhos e tinha que cuidar do campo. Que era o trabalho do campo, era tudo aquilo que o Frederico tinha que fazer, que dava muito trabalho, era tortura, era uma tortura, né? Era torturante mesmo. Bom, então vamos supor que chegou a hora da menina casar, né? Então, ela vai casar. O pai que decide com quem que a filha tem que se casar. A mulher não tem que decidir com quem que ela vai se casar. Já não basta ter nascido, eu tenho que ter cuidado, eu tive que cuidar dessa menina aí. Agora ela ainda quer escolher com quem que ela vai casar? O pai pensava. Não, o pai que escolhe quem que a filha vai casar. E aí, pro pai, de preferência que seja rico, né? Quanto mais rico, melhor. Não importa se ele gosta da minha filha ou não. Querendo casar com ela, sendo rico, tá bom. Se não for rico, que não seja mais pobre, né? E de preferência, um viúvo, né, bem velho, o pai preferia, né? Então, geralmente esse viúvo já vai ter um monte de filho. Já não basta os filhos que essa menininha ia ter que ficar cuidando de filho do viúvo. Ah, que situação, né? A menina se casava, vamos supor aí que a prima noctis ainda era estuprada pelo marido, era estuprada pelo senhor feudal, às vezes, na primeira noite. E a mulher, era ela que tinha que cuidar dos dejetos da casa, né? Então, vamos supor que todas as sujeiras lá que eles fazem no banheiro é só ela que limpa, é ela que tem que limpar todo dia. É uma situação muito degradante, porque já é difícil ter água. Ficar limpando aquela caixa sem higiene direito é muito difícil, né? É decadente, né? Situação humilhante. E para piorar, a mulher, ela não podia ter amigos. Não, ela não podia ter amigos. Por quê? Ué, se a mulher ter amigo homem, não pode. É muito inapropriado a minha esposa ter um amigo homem, né? Extremamente inapropriado. Mas para piorar a situação, ter amiga mulher era pior. Então, se ela não podia ter amigo homem nem amiga mulher, ela não podia ter amigo nenhum. Mulher não foi feita para ter amigo, mulher foi feita para ficar em casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos. E reproduzir. E se for pobre, trabalhar também na terra. Então, eles falavam que mulheres terem amizade com outras mulheres era extremamente perigoso. Uma reunião de mulheres poderia representar um ato de bruxaria de mulheres que estavam planejando prejudicar os homens. Então, para que mulher tinha que ter amigos, né? Ela não deveria ter amigos, né, na concepção deles. Então, a mulher, se ela falasse demais, se ela reclamasse ou se ela irritasse o homem, o seu marido, sem ter culpa nenhuma, o marido, quando ele quisesse, ele tinha o direito de colocar na mulher o chamado capacete de ferro. Vou deixar a foto aqui. Esse capacete de ferro, o marido ele obrigava a mulher a usar quando ele quisesse, quando ela estava falando demais, quando ela reclamava, quando ela irritava ele. E ela utilizava para não poder falar, né? E por tempo indeterminado. Tinha mulheres que ficavam longos períodos de tempo com esse capacete. Era uma tortura física, porque machucava, né? Doía.
e incomodava muito, causava ferimentos, né? E era uma tortura física, mas também era uma humilhação mental, toda essa situação, né? Então, não era fácil ser mulher na Idade Média. E também não era fácil ser criança, né? Por quê? Para finalizar aqui, eu queria falar como eram tratadas as crianças na Idade Média. Bom, com 7 anos de idade, a criança ela já era... Considerava-se que a infância ia até 7 anos de idade, aproximadamente, apenas, né? Então, passou dos 7 anos, a criança já podia fazer muita coisa depois dos 7 anos. Bom, depois dos 7 anos, na concepção deles, a criança já estava apta para atuar na sociedade. Ou seja, ela já podia participar de reuniões de adultos, ela já podia acompanhar os adultos no trabalho, ela já podia acompanhar os adultos até em bares. Imagina uma criança com 7 anos de idade, né? No ambiente daqueles. Então, a expectativa de vida das crianças era muito baixa. Os bebês, principalmente. 1/4 dos bebês morriam antes de 1 ano de idade. Ou seja, a taxa de natalidade dos bebês era muito alta, porque 25% dos bebês morriam antes de 1 ano de idade. Então, tinha até o costume de algumas mães nem colocarem nomes dos filhos. Elas pensavam assim: se o meu filho conseguir completar 1 ano de idade, aí a gente pensa num nome para dar para esse bebê. Porque o que adianta eu dar um nome para ele morre mês que vem? É pior ainda para o meu sentimental, né? Então, havia esse costume. Bom, ao contrário de hoje, que tem-se escola, educação de qualidade, educação gratuita, educação obrigatória, né? Antigamente, na Idade Média, as crianças elas costumavam aprender os fatores religiosos da vida, os fatores culturais, os fatores morais com os sacerdotes, né? Que eram geralmente os letrados ali, né? E era a igreja que formava para a religião, para a cultura, para o que era moral. E cabia aos pais a educação básica, né? Então não tinha escola, né? As crianças nobres, elas tinham algum privilégio, né? Porque os meninos nobres, eles poderiam aprender a arte da luta. As crianças nobres, elas vão aprender etiqueta, vão aprender diplomacia, né? Agora, uma criança de servos, o que ela vai aprender dos pais? Como trabalhar no campo. É o que ela precisa saber, né? Na concepção deles. Como trabalhar. Então, geralmente, se ensinava a ler. Quem ensinava a ler e escrever eram padres, eram monges, porque geralmente eles que eram as pessoas letradas, né? Mas poucos tinham esse privilégio de aprender com esses membros da igreja, que eram letrados, né? Existia para alguns meninos mais privilegiados, meninos, né? Uma sala de aula de estudo livre, ou seja, estudo livre, né? Então não tinha esse foco na educação, nas ciências que deveriam se aprender. Que o que temos hoje seria um privilégio inimaginável para eles, né? Bom, as crianças, elas costumavam dormir acompanhadas, né? Elas costumavam... Não tinham o costume de deixar as crianças dormirem sozinhas, porque acreditava-se que não era bom que as crianças dormissem sozinhas.
deveriam dormir com algum familiar. Havia esse costume. E as crianças costumavam dormir depois do sol se pôr, né? Quando começava a anoitecer. E acordavam muito cedo, né? Havia esse costume. Bom, os brinquedos das crianças. Os brinquedos das crianças, eles eram produzidos pelas próprias crianças, né? Se for uma criança nobre, né? Uma criança nobre, o pai dela pode pedir para um artesão fazer uma espada de madeira, um cavalo de madeira para ele brincar. Até que vai. Mas a criança pobre, que o pai e a mãe não tinham nem tempo para nada, nem tempo para descansar, a criança pobre, ela tinha que se virar como podia. Ela tinha que inventar seus próprios brinquedos com os poucos recursos que ela tinha, né? Então, os brinquedos eram feitos pelas próprias crianças. Não tinham brinquedos, né? Não possuíam. Então, a infância, hoje em dia, ela tem a sua face romantizada. A infância é a inocência. A infância é a pureza. A infância tem que ser preservada e não pode se deixar morrer a infância dentro da... Sim, ok, a infância romantizada tem os seus fatores, sim, de inocência, de ser preservada e tudo mais. Porém, naquela época não tinha essa concepção de criança pura, criança inocente, não. A criança era um adulto em miniatura, o que não era bom, porque bom era adulto que pegava e trabalhava. Adulto em miniatura tinha que ensinar o que ele não sabia. Era um adulto em miniatura que não conseguia fazer tudo que o adulto fazia. Então ele era meio inútil, né? Porque ainda tinha que aprender, porque era um pouco inútil esse adulto em miniatura. As crianças não eram vistas como crianças, né? Então, elas eram até nas artes, nas pinturas, as crianças eram representadas como se fossem adultos em miniaturas. Por quê? Né? Essas crianças, elas eram representadas com músculos definidos, né? Elas eram representadas com feições parecidas com as feições humanas. Imagina uma criança, um bebê todo musculoso. Pinturas da Idade Média eram assim, né? Bom, as vestes das crianças eram vestes iguais a dos adultos, só que em miniatura, não tinha essa concepção de roupa para criança é diferente, tem uma estética diferente. Então, não se havia também a preocupação com a saúde das crianças, né? Porque as crianças não se tinham uma preocupação com a sua higiene. Que eu vou dar um exemplo, né? E muitas ficavam doentes, realmente morriam por doenças por falta de higiene, né? Vou dar um exemplo. Tem uma família de servos. O chefe da família, que é o pai, que é o marido, ele tem direito, sim, a tomar um banho com água limpa. Ele que tem que tomar banho primeiro, porque ele que é o mais privilegiado, ele é o chefe da família. Então o pai, ele vai e toma banho primeiro. Ele toma banho e essa água, depois que ele tomou banho, como eles não tomam banho todo dia, eles quase não tomam banho, né? Eles eram muito... tinha essa cultura da sujeira, até porque a água também não era lá essas coisas de conseguir. Então, quando ele for tomar banho, a água vai ficar bem suja. Pode ter certeza, né? E o chefe da família, ele tinha 7 filhos. Vamos ficar no 7. E esse chefe de família tomou banho, saiu do banho, a água estava bem suja. E o filho mais velho, ele tinha o direito a ser o segundo a tomar banho. Ele ia ter que tomar banho naquela água suja do pai. E o segundo filho, ele tinha que tomar banho na água suja do pai e do irmão mais velho. E assim sucessivamente. Terceiro, quarto, quinto, sexto
filho. A mãe tomava banho naquela água imunda dos filhos e do marido. Depois todo mundo já tomou banho, né? E depois, gente, por último, quando a água já estava suja de toda a família que passou por aquela água, por último, o bebê. Por último. Por último, o bebê, porque ele era o mais novo, ele não tinha que passar o chefe da família primeiro, ele não tinha direito, né? E por último fica ele. Então não tinha cuidado com saúde e higiene das crianças, não. Né? E, gente, para finalizar, eu aconselho. Eu vou colocar aqui a imagem. É uma pintura de 1560 de Pieter Bruegel, que se denomina A Batalha entre o Carnaval e a Quaresma. Então, nessa imagem que eu vou colocar, não dá para fazer uma análise aprofundada dessa pintura aqui. Não cabe nesse vídeo. É uma pintura enorme, cheia de detalhes, muitos detalhes. Então não dá. Porém, eu vou deixar a imagem aqui. Quem interessar observar a pintura, pausa o vídeo, observa. E é interessante observar na figura a forma como as crianças eram retratadas. Tentar encontrar as crianças na pintura. Tentar encontrar as crianças e ver como as crianças eram retratadas como adultos em miniatura. Né? Vou deixar a foto aqui. Quem quiser pausa o vídeo. Então é isso. Espero que tenha sido um vídeo educativo e que tenha sido de interesse para quem precisar da matéria ou para quem se interessar realmente, né, a saber pelo próprio prazer de saber. E que tenham uma vida melhor que o Frederico. Adiós.